Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom estarmos aqui uma vez mais para meditarmos na santa vontade do Senhor. Que bom estarmos juntos aqui para louvarmos o nome de Deus e também para aprendermos da sua palavra que traz vida aos nossos corações, que transforma todo o nosso ser. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre a ira. Como você lida com este sentimento, com esta emoção? Vamos ver o que a palavra tem a nos dizer a respeito da ira. Para tanto, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4, versículos 26 a 27. Você também pode acompanhar o texto que estará na sua tela, que diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Vamos orar? Te convido a fechar os seus olhos nesse instante, elevar o seu pensamento ao Senhor, e vamos orar nesse momento. Pai querido, Pai de amor, obrigado pela Tua palavra que tem tanta coisa a nos revelar, que tem ensinamento para o nosso caminhar, que tem sabedoria, Pai querido, para a nossa vida. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo nos traga entendimento e revelação. Peço que o Senhor use a minha vida para comunicar a Tua vontade, que o Teu Espírito Santo me capacite e que o Teu Espírito também prepare os nossos corações para receber a boa semente da Tua palavra e que ela prospere em nossas vidas. Oramos no santo nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero começar perguntando se você é uma pessoa madura emocionalmente. Você se considera um adulto na sua vida emocional? Antigamente se falava muito de quociente de inteligência, para mostrar o quanto uma pessoa tinha de inteligência. Mas hoje se fala muito também sobre o quociente emocional. Aliás, muitas empresas hoje estão analisando essa questão, o quanto maduro uma pessoa é emocionalmente, porque uma pessoa que é emocionalmente instável, ela pode gerar muitos problemas, mais até mesmo do que falta de habilidades na sua área de atuação. Isso é muito importante. Uma pessoa madura emocionalmente é alguém que conhece bem suas emoções, sabe quais são os seus limites e sabe como lidar com seus sentimentos e emoções. Ou seja, uma pessoa que tem uma autoconsciência elevada, uma pessoa que compreende quais são as suas emoções, percebe quando o seu organismo está reagindo a certas situações, quando as emoções estão vindo à flora, estão vindo à tona, né? E sabe lidar com essas emoções. Não é negar nem reprimir, mas é saber gerenciá-las, saber lidar com cada uma delas, com a alegria, com a tristeza, com a exultação, com a depressão e também com a ira. Quando nós falamos de depressão, não quero dizer aqui a depressão de doença, a depressão patológica, mas estou falando de momentos de tristeza, tá? Então, nós precisamos aprender a lidar com todas as nossas emoções, inclusive a ira. E, nesse sentido, Jesus é o nosso maior exemplo, porque Ele é o ser humano perfeito. Ele é 100% Deus e também 100% homem. Aliás, tanto é assim que nós temos visto um excelente trabalho do doutor Augusto Cury, falando sobre a inteligência emocional de Jesus, sobre a personalidade, sobre a liderança de Cristo, né? E tem alguns livros que ele escreve nessa área de gestão da emoção, e onde ele realizou um trabalho muito bom, falando sobre como Jesus usava a inteligência emocional, como ele era maduro emocionalmente, e nesse sentido ele é um exemplo para nós. Porque Jesus, ele vivenciou todas as emoções. Jesus, ele teve alegria, Jesus teve momentos de tristeza, teve momentos de angústia, mas Jesus também teve momentos de ira também. A palavra nos mostra isso, e o seu exemplo de vida tem muito a nos dizer. Vamos falar hoje, então, sobre a emoção que talvez seja mais forte e a mais controvérsia, talvez aquela que a gente tem mais dificuldade de lidar, e muitos simplesmente tentam reprimi-la, tentam fingir que ela não existe. Nós vamos falar hoje sobre a ira. E, em primeiro lugar, queremos dizer que irar-se não é o mesmo que pecar. Volto a repetir, irar-se não é o mesmo que pecar. Você já parou para entender essa realidade, essa afirmação, essa verdade, que irar-se não é o mesmo que pecar? Irar-se nada mais é do que sentir uma emoção.
a ira, ela faz parte das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa essência. As emoções fazem parte da nossa essência, de quem nós somos, da nossa humanidade. Entenda que isso faz parte do nosso ser. A emoção, né, e também a ira é uma delas, foi uma criação de Deus. Deus nos deu emoções, elas fazem parte de quem nós somos. Nós vivemos numa sociedade que valoriza muito o racional. E é importante também, mas não podemos deixar também de considerar as emoções. Elas também fazem parte do momento de adoração a Deus. Nós louvamos a Deus com a nossa razão, mas louvamos a Deus também com nossas emoções. E por isso, nós precisamos compreendê-las para saber lidar adequadamente com elas. Quando nós falamos da ira, muitas vezes as pessoas a veem como apenas algo negativo. A verdade é que a ira, ela é neutra. É como nós vamos lidar com a ira, que pode se tornar pecado ou não. Mas como assim? Querido, Jesus irou-se. E talvez isso pode até ser estranho para você. Como assim, pastor? Jesus irou-se? Sim, Jesus irou-se. Como eu disse, como 100% homem, como humano perfeito, Jesus viveu todas as emoções e soube lidar adequadamente com elas. Como nós também precisamos desenvolver, então, uma sabedoria, um conhecimento das nossas emoções para saber lidar com elas, como Jesus lidou. Olha o que Marcos, capítulo 3, versículo 5, nos fala sobre essa situação em que Jesus irou-se. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Olha só, a palavra diz que Jesus ficou irado por causa da dureza dos corações daqueles homens religiosos que ali estavam, que achavam que Jesus não poderia curar no sábado. Estavam tão presos à lei, que não compreenderam o sentido da lei, que não entendiam que o sábado era um momento de descanso, mas também um tempo para nos relacionarmos com Deus, para deixarmos o corre-corre, o estresse da vida, e estarmos atentos à vontade de Deus para nosso dia a dia, né? Para que a gente tenha um momento de reflexão. E também era um momento muito propício para curar alguém. Mas aqueles homens estavam tão apegados à dura lei, que não entendiam isso, que não entendia que o melhor era se fazer o bem no sábado, né? E a palavra mostra que Jesus ficou irado, mas que também se entristeceu. Duas emoções no mesmo momento, a ira e a tristeza. Mas Jesus não pecou, mesmo tendo se irado. E não só isso, nós vemos também que Deus, ele, em alguns momentos, ele irou-se. Olha só, a palavra nos mostra que em Êxodo capítulo 4, versículo 14, Deus irou-se com Moisés, porque Moisés estava insistentemente tentando fugir do chamado, da vocação de Deus para ele. Deus disse que Moisés seria o libertador de Israel, que era para ele ir ao Egito, falar com o faraó, que Deus o usaria, mas Moisés insistentemente tenta fugir do chamado, dizendo que ele era um homem de língua pesada, até que Deus permite então que Arão fosse o porta-voz de Moisés, né? Mas a palavra fala que Deus ficou irado com Moisés, né? Por causa da sua negativa em aceitar o chamado, até que finalmente Moisés não teve para onde fugir. E em Zacarias capítulo 1, versículo 2, também a palavra nos mostra que Deus estava irado com os antepassados daquela geração, por causa da rebeldia, a rebeldia que levou aquele povo a ter que ir para o exílio no cativeiro babilônico, né? Por causa da rebeldia contra Deus. Deus estava irado com o seu povo, com os antepassados daquela geração, por causa daquela rebeldia. É interessante que nós vemos aqui duas situações que Deus esteve irado, mas ele não pecou, porque não há pecado em Deus. Nós temos que entender isso. Assim também Jesus teve momentos de ira, mas não se deixou dominar pela ira. Ele teve o controle sobre a ira, né? E, querido, entenda mais uma coisa. Muitas vezes a ira ela é até justificada. E nesse momento ela se torna uma santa, uma justa indignação. Então há momentos que nós vamos sentir ira, mas não é uma ira destrutiva, é uma ira que nos leva a nos indignar com a injustiça, com o erro, com o pecado. Por exemplo, nós vemos que Davi,
Quando ele viu o gigante Golias blasfemando contra o Deus de Israel, ele se encheu de uma santa, de uma justa indignação, e se levantou contra aquele gigante, dizendo: você vem contra mim com armas, mas eu vou contra você no nome do Senhor. E ele venceu aquele gigante, porque ele se deixou ali ser um instrumento de Deus. Mas Davi não conseguiu compactuar, concordar com aquela situação. Ele se encheu de ira, de uma indignação, e ali se colocou a serviço do Senhor. E ele destruiu aquele gigante e mostrou que o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus. Então entenda isso, querido. A ira em si, ela é neutra. Mas nós precisamos, então, saber gerenciar não apenas a ira, todas as nossas emoções, mas hoje estamos falando especificamente sobre a ira. Em segundo lugar, entenda que pecado é se deixar dominar pela ira. O pecado está em se deixar dominar pela ira. Em Gênesis, no capítulo 4, versículos 4 a 7, nós vemos a situação de Abel e de Caim, e como Caim foi destruído, pela ira, como se deixou dominar pela ira. Olha o que a palavra nos diz. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Querido, entenda que até aquele momento, Caim ainda não havia pecado. Havia um mau intento em seu coração, mas ele poderia ter abortado aquele plano maléfico. Ele poderia ter desistido, ele poderia não ter matado o seu próprio irmão. Mas ele se deixou dominar pela ira. Quando ele viu que a oferta de Abel foi aceita e a dele não, ele se encheu de inveja, se encheu de ira, ficou furioso e investiu contra a vida do próprio irmão. Mas a verdade é que Caim só pecou quando ele se deixou ser dominado pela ira, quando essa ira virou uma atitude pecaminosa, um ato errado. E por isso nós temos que aprender a dominar a ira. A verdade é que a ira descontrolada nos leva a ser dominado pelos desejos da carne, ou seja, pela nossa natureza pecaminosa. O problema, então, é quando nós deixamos a ira falar mais alto, porque aí nós damos lado para o diabo agir, que foi justamente o que a palavra nos disse: não deem lugar ao diabo. Então, quando nós deixamos a ira falar mais alto, deixamos ela controlar as nossas atitudes, nós então abrimos brecha para a ação demoníaca. E aí também abrimos brecha para todo desejo carnal, pecaminoso, Então, volto a frisar, a ira em si, ela não é pecado. Mas se você se deixar dominar pela ira, dando lado ao diabo, aí sim o pecado, ele cria asas, Ele toma vida e cria situações das quais muitas vezes nós podemos nos arrepender. Aliás, se nós não nos deixarmos dominar pela ira, logo ela passa, logo ela se vai. E quando nós analisamos melhor, percebemos que se tivéssemos agido, tomados pela ira, faríamos coisas das quais nos arrependeríamos e talvez coisas das quais não teríamos mais solução, não teríamos mais como voltar atrás, não teria mais como apagar o passado. Por isso nós precisamos não deixar a ira nos dominar. Olha só o que Salmos, capítulo 32, versículo 9 nos diz: não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. Olha só o que a palavra nos mostra, É até algo pesado. Ninguém quer ser comparado com um cavalo ou com um burro, que são animais que precisam da rédea para serem dominados, para serem controlados. E quando nós deixamos a ira nos controlar, ela toma as rédeas e nós fazemos o papel de burro, papel de cavalo. E a palavra nos dá essa advertência para não deixarmos que isso aconteça. Deus nos deu inteligência, queridos. Deus nos deu a razão, nos deu a capacidade de pensarmos, de analisarmos, de refletirmos. E não é à toa, é para que nós não nos deixemos sermos controlados. A razão e a emoção precisam caminhar juntas. A emoção sem razão,
ela vai gerar grandes transtornos. A razão sem emoção também. E nós precisamos ter um equilíbrio. A ira, ela não tem limites. Ela nos faz perder a razão e a noção das consequências. Quantas pessoas se deixam dominar pela ira e cometem atrocidades, depois se arrependem amargamente, mas aí já não tem mais volta. Já está feito e algumas coisas simplesmente não tem mais como ser reparadas, né? Algumas situações que são que a gente toma, algumas atitudes que a gente toma na hora da raiva, da ira, simplesmente nós não temos como voltar mais atrás e as consequências são permanentes. Deus nos perdoa do pecado, mas as consequências, elas permanecem. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado. Em terceiro e último lugar, surge uma pergunta. Qual é a solução? Pastor, então qual é a solução para lidarmos com esta emoção, com a ira? Olha o que Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e depois do 22 a 25 nos diz. Por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Querido, o que a palavra nos mostra em Gálatas é que nós precisamos viver pelo Espírito. Nos deixarmos ser dominados pelo Espírito Santo de Deus, controlados pelo Espírito Santo de Deus. Ao invés de deixarmos a ira nos dominar, nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos conduza, nos direcione, nos ensine a lidar com as emoções de forma adequada. A ira, quando nos domina, ela causa grandes transtornos, mas quando o Espírito Santo nos controla, ele nos leva a fazer o que é certo e a colhermos um precioso fruto do Espírito Santo de Deus, né? São tantas virtudes, mas a do domínio próprio é que queremos chamar a atenção neste momento, que é importante, que nós precisamos exercer o domínio próprio, porque quem vive pelo Espírito aprende a dominar as emoções. Assim como Cristo Jesus nos deixou o seu exemplo, através do Espírito Santo de Deus, nós podemos aprender a lidar de forma adequada com todas as nossas emoções. Deus não quer que você reprima nenhuma emoção, mas Ele quer que você deixe que o seu Santo Espírito lhe ensine a lidar com cada uma delas. Você não precisa reprimir a ira, você precisa aprender a lidar de forma adequada com ela, assim como Jesus soube lidar de forma correta com a ira. A verdade é que quando nós estamos cheios do Espírito, somos capacitados por Ele a dominar a carne. Agora, querido, por favor, não entenda isso da forma errada. Tem gente que acha que o Espírito Santo vai nos tocar como se fosse uma fadinha mágica, né? Com a varinha mágica, melhor, e tocasse a nossa cabeça e plim, nós aprendemos e lidamos de forma mágica com essas situações. Não é assim que funciona. O Espírito Santo, ele nos dá poder. Ele nos dá a capacidade para dominarmos as emoções. Mas a verdade é que ainda assim é uma escolha nossa. Tem muitas pessoas que dizem, eu não aguentei, quando eu vi já estourei. Querido, negativo, você escolheu estourar. Você escolheu não dominar a sua emoção. Entenda isso. Tem muitas pessoas que dizem que não tem controle, mas a verdade é que o controle está em nossas mãos. O Espírito Santo nos capacita para tanto. Agora nós precisamos escolher controlar. É fácil? Claro que não. É muito mais fácil deixarmos as emoções falarem por nós. É muito mais fácil nos deixarmos ser dominados pela ira. Mas nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos controle e, através do poder do Espírito Santo, dizer não à ira de forma destrutiva. Aprendemos a dominar a ira de forma correta, direcionarmos ela para a direção certa. Então, entenda isso. O Espírito Santo, ele não vai te impedir de pecar, porque a decisão vai ser sempre sua, mas ele vai te dar poder para dizer não ao pecado, para resistir à tentação. A palavra fala que o diabo está sempre nos tentando, mas o Espírito Santo nos dá poder para resistir à tentação. Tem muitas pessoas que entendem errado o texto da palavra que diz que a carne é fraca, né? Mas esquecem que o mesmo texto diz que o Espírito está preparado. Realmente, se nós formos dominados pela carne, a carne é fraca e ela vai sempre tender para o pecado. Mas quando somos controlados pelo Espírito,
Ele está preparado e Ele nos prepara para não nos deixarmos ser controlados pela carnalidade, para que a ira tenha o seu devido lugar, né, no panteão de emoções, né, para que nós não nos deixemos ser controlados por nenhuma delas, mas que nós estejamos no controle de cada uma. Isso é o domínio próprio. Isso é a capacidade de reconhecer cada parte do nosso ser e, pela ação do Espírito Santo, sermos senhores das nossas emoções, né? Estarmos no controle das nossas emoções. Queridos, eu quero concluir essa reflexão frisando novamente que não é pecado sentir ira. Ô, pastor, eu pequei porque eu fiquei tão irado com aquela situação. Querido, sentir ira em si não é pecado. A ira é uma emoção que Deus nos deu quando Ele nos fez. Entenda isso. Não tem como reprimirmos a ira, tirarmos ela das nossas emoções. Ela faz parte da nossa essência. Deus nos deu essa emoção também. Agora, deixar-se dominar pela ira e agir descontroladamente, isso sim é pecado. Então, o pecado está em não gerenciar as nossas emoções e dar lado para a ira descontrolada, que vira pecado. Deixar que a nossa carnalidade fale mais alto, deixar que o diabo use essa emoção para tentar nos afetar, nos destruir, né? E isso nós temos que tomar cuidado. O pecado, então, está em deixar o diabo usar a ira de forma destrutiva. Não dê lado para o diabo, mas se deixe dominar pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, querido, viva pelo Espírito que nos dá o domínio próprio. É esta a orientação de Deus para nós. Viva pelo Espírito, porque quem vive pelo Espírito não se deixa dominar pela ira, mas exerce o domínio próprio através do poder que o Espírito Santo nos dá. Ele nos capacita para que possamos agir da forma certa. Que você possa pedir de Deus inteligência emocional, a capacidade de reconhecer suas emoções e a lidar da forma correta com elas. Não reprimindo, mas agindo da forma certa. Que a sua ira não seja motivo de destruição, mas também que você não tente reprimir algo que Deus te deu. Em alguns momentos ela é até benéfica, quando ela se torna indignação, quando ela é voltada para fazer o bem, para denunciar o erro e o pecado. Então, que Deus esteja no centro das suas emoções, que Deus te capacite a cada dia a viver como um ser humano saudável, tendo a sua razão saudável, mas também as suas emoções saudáveis, para que você seja um ser íntegro, uma pessoa saudável, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, segundo a vontade de Deus. Amém? Te convido a fechar seus olhos e orar uma vez mais conosco. Pai querido, Pai de amor, obrigado pela Tua palavra, que nos mostra o quão complexo o Senhor nos fez, o quão perfeito o Senhor é, e o Senhor mostrou sua perfeição quando nos criou. E, Pai querido, muitas vezes, diante dessa complexidade, nós não sabemos como agir. Por isso pedimos uma vez mais que o Espírito Santo nos dê sabedoria, para lidarmos com nossas emoções, para lidarmos com a ira também, não dando lado à ação do diabo, mas sempre deixando que Teu Espírito Santo nos controle, porque Ele tem sempre o melhor para nós. Assim nós te pedimos nesse instante. E, Pai querido, aquele que está me ouvindo nesse instante, que se tem deixado dominar pela ira, que possa buscar em Ti o refúgio, a sabedoria e o poder do Teu Espírito Santo para lidar com essa emoção também, Senhor, de forma adequada, como o Senhor prescreve na Sua Santa Escritura. Assim nós te pedimos no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém.